Oi, gente, a paz do Senhor. Primeiramente, gente, eu quero pedir a vocês aí que relevem minha voz, que eu tô com a voz bem ruim. Tô muito gripada. Minha garganta tava ruim já tem alguns dias, já era pra eu ter voltado a gravar os vídeos, só que eu não consegui por conta disso. Não tava conseguindo nem falar direito. Então releve aí minha voz, tá, gente? Mas eu preciso gravar o vídeo pra vocês. Então, gente, hoje eu vou falar com vocês aqui sobre o dom de discernimento espiritual. Algumas pessoas me pediram pra falar sobre isso, eu já falei em um vídeo. Eu sei que é um assunto muito complexo, então é necessário trazer outros vídeos falando a respeito disso. E eu vou falar pra vocês aqui o porquê você deve buscar o dom de discernimento espiritual. Primeiramente, gente, eu quero falar pra vocês, o dom de discernimento espiritual é extremamente necessário e essencial nos dias atuais, porque, gente, quando a gente lê João 8,44, a gente vê que o diabo é enganador e que ele está aqui nessa terra com a intenção de enganar pessoas, matar, roubar, destruir, tudo de ruim ele veio para fazer aqui nesse mundo. E um dos artifícios que ele utiliza para tirar pessoas do caminho certo é enganando elas. Vamos ler aqui, gente, João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Tem muitas pessoas que têm o diabo como pai. Infelizmente, isso é verdade. E muitas pessoas permitem que eles as usem para enganar pessoas. E isso acontece, gente, desde a fundação do mundo, né? Vocês lembram lá no Jardim do Éden, quando o diabo usa de engano e dessa forma, através daquela situação que ele criou para que o engano pudesse chegar até o homem. Então, assim, isso já é algo que acontece desde sempre. A gente precisa entender que nos dias atuais não é diferente. Ele continua atuando, continua enganando pessoas, continua usando pessoas para enganar outras pessoas. E tem muitas pessoas aí que parecem ser espiritual, mas é espírito de engano puro. E como que você vai descobrir isso? Através do dom de discernimento de espírito. Eu já discerni pessoas assim que eu olhava e achava que era uma coisa, e o próprio Deus foi me dando entendimento ali para eu começar a observar de longe quem realmente a pessoa era. E eu consegui distinguir que realmente tinha um espírito atuando ali. Isso já aconteceu diversas vezes na minha vida, mas é algo que nos confronta, sabe? O discernimento espiritual é algo que nos confronta. Por quê? Possa ser que pessoas que você gosta, que você ama, estão sendo usadas para te enganar e você não percebe. Se você não tiver discernimento, você tá acabado, porque ela vai te destruir. Ele vai conseguir te destruir por meio dessas pessoas e você nem vai perceber de uma forma muito sutil. Como já aconteceu comigo, de gente manipuladora tá ali me cercando, achando que era uma coisa e depois quando eu fui ver era outra coisa. Mas eu só descobri a real intenção da pessoa porque Deus me mostrou através do dom de discernimento espiritual. Senão eu tava hoje com a vida toda acabada, sabe? Com a vida travada, parada, porque o diabo usava pessoas para tentar travar a minha vida. Então por isso que eu falo para vocês, busque um dom de discernimento espiritual para que você não seja enganado, porque isso pode paralisar a sua vida, isso pode travar coisas na sua vida que já eram para estar em curso ou que já estão em curso, mas tem alguém ali tentando segurar, né? O diabo usando alguém para tentar segurar. Então vocês precisam buscar esse dom na vida de vocês e aplicar. A gente sabe que tem surgido aí muitos falsos profetas ultimamente, tem enganado a muitos. E isso é bíblico. Então a gente precisa entender que isso está ocorrendo sim nos dias atuais. Você não pode ficar assim, vivendo de qualquer jeito, disperso. Você não pode, em hipótese alguma. Ah, mas para ter dom de discernimento espiritual eu vou ter que buscar muito, então busca muito. Eu vou ter que orar mais, ora mais. Vou ter que jejuar mais, jejua mais. Não importa o que tu tem que fazer, mas faz, porque tu precisa ter esse dom. E eu digo para vocês, se fosse para eu te incentivar a buscar um dom espiritual hoje, eu diria, busque o dom de discernimento de espíritos, porque esse dom é essencial na vida de qualquer pessoa. Você não pode viver sem ele. Entendeu, gente? Então tem muita gente aí que tá nesse processo, tem espírito de engano, mas tá por aí liderando igreja, liderando pessoas, destruindo, acabando com tudo. Então busca discernimento espiritual para que tu não seja enganado nos dias atuais, para que a tua vida não seja afetada e para que a tua salvação, principalmente, não seja afetada por causa desse tipo de situação. Quando a gente lê aqui o livro de Atos, capítulo 5, versículo 3, a gente vê que o apóstolo Pedro teve discernimento espiritual para descobrir algo que estava sendo feito no oculto da vida de Ananias e Safira. Vamos ler aqui, gente? Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração?
Não mentistes aos homens, mas a Deus. Então, gente, nesse versículo aqui, né, Ananias e Safira estavam com espírito de engano ali, retendo algo que não era deles, não era para eles, e eles mentiram. Então, tu deve conhecer esse contexto aí dessa história. Muita gente fala sobre isso aí nas igrejas. Uma história que a gente pode tomar por base sobre o discernimento espiritual, quanto que ele é importante. É isso que acontece, as pessoas vão chegar para ti e tentar te enganar. Só que você precisa ter um discernimento para saber se realmente Deus está ali, se tem algo em oculto, porque o discernimento espiritual funciona como se fosse uma revelação divina. Você vai descobrir algo que está em oculto, que ninguém te falou, mas que o próprio Deus vai te revelar o que está em oculto. Então, o discernimento espiritual é isso. Você vai descobrir algo que está em oculto ali, algo que está acontecendo ali no oculto, e Deus vai te mostrar. E eu abro a internet e eu canso de ver vídeos assim, de falsos profetas, que na verdade não são profetas, são adivinhos. É diferente, gente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E o diabo também revela, tá? A vida das pessoas, porque ele sabe o que se passa na tua vida. Ele só não vai sondar o que tá na tua mente, no teu coração. Esse poder ele não tem. Ele sabe o que se passa na tua vida. Ele sabe que tu acordou hoje, que tu foi pra faculdade, ou que tu foi trabalhar, sabe onde tu trabalha, o nome da empresa, sabe tudo. Coisas que você sonha, se você verbaliza isso, você comenta com alguém, se você escreve, se você compartilha de alguma forma, ele sabe que tu tem aquele sonho. Quando tu pesquisa alguma coisa na internet lá, você quer fazer. Por exemplo, eu vou pesquisar sobre o curso de medicina. Pesquiso muito sobre isso, ele tá lá, avaliando e vendo que tu tem aquele sonho. Então eu canso de ver vídeos de falsos profetas que são adivinhos, né, na realidade. Que a vida por debaixo do pano é toda errada, não dá testemunho nenhum, mas tá lá, diz que tá profetizando, que Deus tá usando, não é nada de Deus, é espírito de adivinhação. Tem um caso desse na Bíblia também, lembra quando o apóstolo Paulo repreendeu o espírito de adivinhação de uma mulher? Então existem sim adivinhos, estão aí nas igrejas entregando, né, profecias e dizendo que é Deus, quando na verdade não é Deus, é adivinhação, porque existe também a adivinhação. A gente tem que ter cuidado com essas coisas. Eu vejo muita gente assim voltada pra emoção, sabe? Gente usada pelo diabo ali, falando a vida toda da pessoa, espírito de engano puro. Olha, pelo amor de Deus, eu não vou nem entrar em detalhes, viu? Porque eu falando aqui, vem as cenas na minha cabeça, né, das coisas que eu já vi. Gente movida a emoção, falando coisas que Deus não mandou falar, o tempo que Deus não mandou falar. Então, assim, é um negócio bem sério, tem que ter cuidado com isso. Então, em nome de Jesus, gente, busca o dom de discernimento para que você saiba o que vem de Deus e o que não vem. E eu vou contar para vocês aqui algumas experiências que eu já tive. Uma vez eu tava numa igreja, a liderança da igreja, né, eram pessoas assim muito usadas por Deus, que tinha visão espiritual, tinha discernimento, tinha esses dons espirituais aí que geralmente as pessoas querem ter. As pessoas tinham. Isso é muito importante. Quem tá na liderança de igreja tem que ter discernimento espiritual. Tava lá o mover do Espírito e tal, e Deus falando, e a palavra assim, sendo ministrada de uma forma tremenda. Tinha um rapaz que tava assim do lado esquerdo, começou a falar em línguas. E na mesma hora, gente, todo mundo olhou assim pra ele. Todo mundo ali, o pessoal que era do Ministério de Louvor, que eu fazia parte também, todo mundo parou pra olhar, porque a gente sabia que não vinha de Deus aquilo. E tinha discernimento espiritual e entendia que aquela movimentação não vinha da parte do Senhor. Aí quando ele começou a falar em línguas estranhas, uma das pessoas da liderança, né, olhou assim pra ele. Olhou assim de canto, né, todo mundo olhou, só que aí depois a gente começou a olhar pra frente, prestar atenção na palavra, porque a intenção também do inimigo ali era tirar a atenção do culto. Ele tava falando muito alto, estava pregando lá, e a voz dele tava ressaindo mais do que a voz da pessoa que tava ministrando. Aí a pessoa que tava ministrando olhou assim e repreendeu em nome de Jesus, mandou ele calar a boca. Gente, ele calou a boca na hora, ou seja, não era da parte do Senhor. Aquela movimentação ali era maligna. Já aconteceu também de eu passar na frente de uma igreja e eu ver o povo lá, né, o pessoal dizendo que estava dançando no mistério, e o pessoal lá, né, com a movimentação, dizendo que era Deus. E quando eu olhei pra dentro da igreja, eu vi uma mulher que ela tava endemoniada. Chega o olho, tava vermelho assim, sabe? E a expressão facial muito pesada, de demônio. E uma pessoa com discernimento, e chegar e colocar a mão nela, se colocasse a mão, ela manifestava na hora o demônio que estava nela. O pessoal que estava ali estava achando que aquilo era de Deus, aquela movimentação. Assim, umas 60 pessoas na igreja, com a mão, um com a mão agarrada na outra e se movimentando, e eu, meu Deus do céu, eu olhava para aquela mulher fixamente e dizia, aquilo ali não é de Deus, não, ela não tá com Deus. Talvez algumas pessoas até estivessem, né, não tô julgando de modo geral, eu estou falando dela especificamente porque eu fixei bem o olhar nela, ela tava cheia de demônio, mas a pessoa que tava na frente dela achava que era Deus. Por quê? Porque não tem discernimento espiritual. Então, gente, isso acontece muito, isso é muito comum. Para você
É muito importante você ter discernimento espiritual, até para você entender quando uma profecia vem de Deus. Já cansei de ver gente entregando coisa que não é de Deus, mas assim, para esse vídeo não ficar muito grande, eu não vou falar muito aqui. Eu vou fazer em outros vídeos falando um pouquinho aí, mas eu já presenciei muita coisa que eu discerni que não era de Deus. E depois Deus ir lá e confirmar que realmente não veio dele. Então, gente, é muito importante você saber, pra tu não receber uma profecia que não veio da parte do Senhor e achar que foi. Pra tu não ver alguém falar línguas e achar que é Deus quando não é. Claro que é um dom que Deus dá pra algumas pessoas, mas tem gente que tá falando ali, não é de Deus. Tem que saber. Pra você discernir isso, você tem que ter o dom de discernimento espiritual. Isso é muito importante. Pra quem me pediu esse vídeo aqui, eu espero que você tenha gostado e que tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha com mais alguém, se inscreve aqui no canal. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.